Escravo das Sombras, capítulo 53. E eu quero ver como o Sunny vai sair vivo. Porque aí não tem muitos lugares pra, tipo, ele se cuidar, tá ligado? Vamos ver o que a turma vai fazer pra ele ficar inteiro nesse capítulo. Meio surpreso, Sunny lutou para abrir os olhos. Conforme sua visão foi se ajustando, ele viu o rosto pálido de Neff pairando sobre ele. Seus cabelos curtos e prateados estavam molhados, grudando na pele dele. Ela estava ajoelhada ao lado de seu corpo quebrado, acariciando seu rosto com as mãos. Em seus olhos havia uma expressão estranha. Era como se ela estivesse assustada, mas resignada a algo. Suas pupilas estavam dilatadas e escuras. É porque ela tá com medo de ele morrer, né, mano? Não sei que ela ia chegar ao ponto, tipo, de ficar acariciando o rosto dele. Nefis rangeu os dentes, movendo as mãos para seu peito desmoronado e pressionou-as levemente contra ele, causando uma onda de dor em todo o corpo de Sunny. Então, uma suave e radiante luminosidade... ela tem poder de cura, né? Era ela que tinha, eu acho que né? Uma das habilidades era de curar. Até me perdi aqui, fui falar no meio. Então, uma suave e radiante luminosidade se acendeu repentinamente sob a pele de suas palmas, refletindo em seus olhos cinzentos como duas faíscas brancas dançantes. Quase imediatamente, o rosto da Estrela da Mudança se contorceu numa careta de agonia excruciante, e ela soltou um grito terrível e abafado. Sua pele ficou branca como uma folha de papel, e ao morder o lábio inferior, gotas de sangue logo escorreram para o queixo. Conforme a radiação aumentava aumentava de intensidade, Nefis fechou os olhos com forças, lágrimas escorrendo pelo seu rosto torturado e pálido. Sunny, ao contrário, sentiu como se estivesse no paraíso. Calma aí. Ela cura e sente essa dor por estar curando, ou ela tá pegando para ela o que ele tá sentindo? Se for isso, é muito tenso, né? Curar um corte, mas ela se corta, tá ligado? Toda a dor desapareceu de seu corpo, substituída por um calor suave e abrangente. Ele sentiu como se estivesse sendo purificado por algo puro e sagrado, por uma chama branca, imaculada e purificadora. Sob a influência da chama, seu corpo moribundo começou a se reparar. Seus ossos quebrados foram remendados a partir dos fragmentos. Sua carne rasgada se regenerou e se tornou inteira novamente. Seus pulmões desmoronados e coração danificado foram trazidos de volta à vida e rejuvenescidos, tornando-se instantaneamente fortes e saudáveis. Mano, ele tava muito pior do que eu imaginava, mano. Ele tava um caco inteiro. Todos os órgãos, tudo do corpo. De repente, ele pôde respirar novamente. Ao movimentar o peito, puxando um novo fôlego, Nefis se encolheu com um gemido angustiante. A luminosidade branca sob sua pele diminuiu e desapareceu, permitindo que a escuridão retornasse ao seu lugar de direito. Rastejando alguns passos, a Estrela da Mudança parou, ficando ajoelhada e com as mãos no chão, e vomitou violentamente. Seu corpo inteiro tremia incontrolavelmente, como se estivesse à beira de uma convulsão. À medida que os tremores diminuíam, ela lentamente se deitou no chão e ficou lá imóvel, pegando as gotas de chuva com a boca. Enquanto isso, Sunny levantou as mãos e explorou cuidadosamente seu corpo. Para sua surpresa, nada realmente doía. Era como se ele nunca estivesse sido ferido em primeiro lugar, muito menos quase ter morrido. Com a ajuda de Nefis e sua misteriosa habilidade de aspecto, ele estava completamente curado. Foi um milagre. Quando a tempestade acabou, já estava bem tarde da noite. Sunny, Nefis e Cass... Eu esqueci qual era o apelido que eu dei pra ela mesmo. Era Cass ou eu falava Cássia? Droga, eu vou ter que rever meus vídeos depois pra lembrar como eu chamava ela. Cássia se aconchegaram junto para se aquecer e dormir Nossa, minha voz falhou aqui. Calma aí.
E dormiram como se estivessem mortos, cansados demais para fazer alguém ficar de guarda. Se algo acontecesse, a sombra provavelmente os alertaria com antecedência. Se não, que seja, eles estavam simplesmente exaustos demais para se importar. Felizmente, o restante da noite transcorreu sem incidentes. De manhã, ninguém estava com pressa para fazer planos ou sugerir sair do penhasco. Eles apenas recolheram um pouco de carne do centurião carapaça morto e dos carniceiros, coletaram os 2 fragmentos de almas e se mudaram para o lado oposto da pequena ilha, com medo de que os restos atraíssem a atenção de alguma criatura. Como se viu, eles estavam certos. Pouco depois de o grupo deixar o local de batalha, uma mancha escura apareceu no céu. Logo, ela aumentou de tamanho e se aproximou do penhasco, pousando perto do cadáver do centurião, em um redemoinho. Sunny nunca tinha visto nada parecido. A criatura era enorme, pesando facilmente o dobro do monstro carapaça. Seu corpo era branco como um cadáver e musculoso, como a de um leão. Tinha 2 patas poderosas na parte de trás e 6 na frente. Ué, mas calma aí. Se anda em qual cachorro? Como ele sabe que é 6 na parte da frente, não é 2 atrás e 2 na frente? Sei lá, nada a ver isso que eu tô falando, né? Saindo desorientadamente de seu peito largo, desordenadamente do seu peito largo, cada uma terminava com longas e afiadas garras. O pescoço da monstruosidade voadora era coberta por longas penas negras, assim como sua enorme asa. Sua cabeça se assemelhava à de um corvo, com grandes olhos redondos e um terrível bico negro. Enquanto se escondia atrás das pedras, a criatura se banqueteava com o centurião morto, quebrando... Nossa, eu fiquei muito tempo sem ler, eu acho. Quebrando facilmente sua carapaça com suas garras e bico. Então, satisfeito, agarrou alguns cadáveres de carniceiros com suas patas e voltou a subir no ar, criando um pequeno furacão a cada batida de suas asas negras. A criatura deixou o penhasco e voou de volta para o caminho de onde veio. Estava se movendo para o oeste, seguindo o ponto negro que desaparecia à distância. Sunny suspirou. Nef, o que você acha que é aquilo? Nef também estava olhando para o céu. Depois de alguns segundos, ela baixou o olhar. Eu não faço ideia. Eu queria que eles tivessem conversado ontem. Depois que ele se recuperou e pra ver o que ela fez ou se ela ia falar algo, tá ligado? Sunny simplesmente assentiu e continuou com seus afazeres. Ele ainda tinha que realizar 1000 golpes. Depois de fazer uma fogueira, eles assaram a carne do centurião e tiveram um delicioso e forte café da manhã. Então, satisfeito, os 3 se deitaram e descansaram preguiçosamente. Depois de lutar contra 2 carniceiros de uma só vez, fugir e sobreviver por pouco à súbita inundação, escalar penhascos altos no meio de uma tempestade e enfrentar um monstro desperto, tudo isso em um único dia, eles mereciam algum tempo de folga. Além disso, Sunny precisava se organizar. Para dizer a verdade, ele estava se sentindo um pouco estranho. A razão para isso não era sua experiência traumática de quase morte, embora tivesse muito a ver com isso. O fato era que, após a epifania inesperada que teve ao tentar lutar contra a névoa mental mortal, Sunny sentiu como se tivesse sido transformado, porque a clareza que ele obteve nunca desapareceu, ainda estava aqui, no centro de seu ser. Ele sentiu como se sua maneira de pensar e perceber o mundo fosse agora completamente diferente. Era nítida, simplificada e destemida. Sunny sentiu que havia se tornado mais calmo. Ele agora era capaz de pensar muito mais rápido e agir sem hesitação. Muitas coisas que antes pareciam obscuras e assustadoras de repente se tornaram previsíveis e, portanto, superáveis. Era como se ele tivesse descoberto uma ordem
subjacente no mundo que não estava lá antes. Essa compreensão interna lhe dava uma vantagem que era difícil de explicar com palavras. Em certo sentido, essa mudança foi ainda mais profunda do que a transformação de seu corpo no final do primeiro pesadelo. Ele sentiu que havia dado um grande salto em suas habilidades de combate e poder geral, mesmo que não estivesse ligado ao número de fragmentos de sombras consumidos ou habilidades de aspecto desbloqueadas. Olhando para o céu, Sunny se perguntou se era assim que Nephis sempre se sentia. Provavelmente. Domínio do corpo, domínio da mente, certo? Ele ainda estava longe de ser um mestre, mas parecia que estava no caminho certo. Algum tempo depois, Sunny se aproximou da borda oeste do penhasco. Nephis estava sentada ali, com os pés pendurados na beirada. Ela olhava para o oeste, perdida em seus pensamentos. Ele se sentou ao lado da garota de cabelos prateados e seguiu seu olhar, tentando adivinhar no que ela estava pensando. Como sempre, ele falhou. A estrela da mudança era difícil de entender. Sunny se mexeu, sentindo-se incrivelmente constrangido. Finalmente ele reuniu coragem e disse: "Você salvou a minha vida 2 vezes ontem." Nephis olhou para ele e desviou o olhar novamente. "Eu salvei." Ele hesitou, tentando encontrar as palavras certas. No final, ele não conseguiu pensar em nada e simplesmente disse: "Obrigado." Mano, é muito estranho ver esses dois tentando interagir, né, mano? Duas pessoas que não tá acostumado a conversar, forçando diálogos. Não forçando, né, mas tipo, tentando dialogar um com o outro. Dessa vez, ele olhou para ele um pouco mais. Seu rosto estava calmo e indiferente. "Não há necessidade de me agradecer. Sem você e sua sombra, teríamos nos afogado antes de chegar ao penhasco, ou sido despedaçado por um grande grupo de carniceiros depois de tropeçar neles no labirinto." Após essa frase longa e pouco característica, ela ficou em silêncio e acrescentou depois de um tempo: "Somos aliados." Cada um tá usando seu papel, né? Os dois têm que se salvar. Não é tipo, sei lá. Sunny assentiu, sabendo que ela estava certo. Ainda assim, foi além do necessário para mantê-lo vivo. Mesmo que ele também tivesse feito a sua parte, nem todos teriam se esforçado tanto para retribuir o favor. É porque é ainda mais o que ela fez lá, né, para recuperar ele, fazer ele ficar inteiro novamente. No entanto, ele não disse nada sobre isso, principalmente porque ele já podia imaginar a resposta dela. Olhando diretamente para ele, ela ficaria em silêncio por algum tempo e depois diria algo como eu só queria, ou "é o que é", em tom monotono. Então haveria um silêncio constrangedor. Com um sorriso sutil, Sunny desviou o olhar. 1 ou 2 minutos depois ele disse: "É o seu defeito, não é? A dor que você sente toda vez que usa sua habilidade." Nephis ficou em silêncio por um tempo, antes de responder. Então, ela simplesmente disse sim. Cara, então o defeito dela é sentir dor sempre que usa a habilidade. Pô, mano, é um defeito horrível, né, mano? Ainda mais do estado que ela ficou. Mas poderia ser pior, né? Sim, Sunny olhou para ela. O perfil da estrela da mudança estava calmo e distante. O vento brincava com seus cabelos prateados e curto. Qual é essa sensação? Ela estava olhando para a distância. Como queimar vivo? Meu amigo. Você é louco, é muito horrível isso daí. Ele suspirou, tentando imaginar que tipo de sofrimento alguém que estivesse sendo queimado vivo teria que suportar. Como sempre, o feitiço era vil e cruel. "Me desculpe." Ele disse baixinho depois de algum tempo. Nephis deu de ombro sem virar a cabeça. "É apenas dor." Sunny desviou o olhar, tentando esconder sua expressão. "Apenas dor?" Essas podem ter sido as palavras mais tristes, que ele já ouviu. "É apenas dor", tipo, é normal, né? Ela já tá acostumada a sentir dor. Isso que deu a entender, né? Então bora lá. Por um longo tempo, eles apenas ficaram sentados em silêncio juntos. Nephis olhava o horizonte, pensando em algo que só ela sabia. A mente de Sunny estava estranhamente vazia. De tempos em tempos, ele lançava um olhar para dentro de seu mar de alma, observando o eco em recuperação.
O carniceiro conseguiu sobreviver à luta contra o centurião Carapaça, mesmo que por um pouco. Agora, envolto em um casulo de luz, ele fluía na escuridão calmamente da alma de Sunny e regenerava lentamente. Então, pelo que deu pra entender, sim, ele morre e não faz mal ele se ferir, porque ele vai ficar lá se recuperando. Mas provavelmente leva um bom tempo pra ele se recuperar, dependendo do estado que ele ficou, né? Se um Echo conseguisse se refugiar no Mar de Almas ainda vivo, eventualmente se recuperaria de qualquer ferida. Os buracos na carapaça do carniceiro já começavam a se fechar. No entanto, seu braço de pinça perdida não estava crescendo de volta tão cedo. Sunny suspirou e convocou as runas. Ele decidiu verificar os despojos da árdua batalha. Fragmentos de Sombras 28. Como foi seu Echo que desferiu o golpe final, a morte foi considerada dele. Assim, ele recebeu 4 fragmentos de sombra, 2 para cada um dos núcleos despertos do Centurião. Os pedaços dos próprios núcleos foram para Nephis, conforme o acordo deles. Ela decidiu consumir um e dar o outro a Cássia. A recompensa era considerável, mas parecia desproporcional à quantidade de problemas que tiveram para se livrar do monstro aterrorizante. No final, humanos adormecidos como eles realmente não deveriam lutar contra criaturas do pesadelos despertas. Sério mesmo? Ele pensou consigo mesmo, cheio de sarcasmo. Foi apenas azar que não havia uma única criatura de rank adormecida em toda essa maldita região dos reinos dos sonhos. Mano, pensando bem, compensa muito mais ficar matando só o monstro mais fraco adormecidos, né, mano? A recompensa é pior, mas eu acho que eles matariam muito mais com facilidade. Sunny se lembrou de seus planos ambiciosos de caçar monstros fracos, enquanto estava protegido de todos os ataques por sua armadura desperta de nível 5, e não pôde deixar de sorrir amargamente. Quem diria que o manto do titereiro acabaria sendo apenas um requisito mínimo para a sobrevivência, ao invés de uma enorme vantagem que desafia as probabilidades. É porque os monstros adormecidos, essa armadura ia tancar de boa, né? Mas ele é muito azarado. Ainda assim, aquela armadura já havia salvado sua vida 2 vezes, então estava cumprindo sua função. Falando em armadura, ele baixou o olhar. Memória. Armadura da Legião Luz das Estrelas. Aqui da memória desperto. Tipo de memória, armadura. Vamos ver a descrição, porque ele é justo ele dar pra Nephis, né, mano? Porque ele já vai ficar com 2 e a mina sem nenhum. Eles são um time, mano. Nascidos na escuridão devoradora, 7 bravos heróis fizeram um juramento para trazer a luz de volta à Terra Amaldiçoada. O tempo apagou seus nomes e seus rostos, mas a memória do juramento desafiador ainda permanece. O professor Julius ficaria extasiado ao ler isso. O velho costumava ser um ávido explorador e estudioso da história do Reino dos Sonhos, antes de se tornar um professor na Academia Desperta e se estabelecer em uma das mais prósperas cidadelas humanas. Ele ainda era um dos principais pesquisadores nessa área, frequentemente irritando expedições de caça com pedidos para explorar esta ou aquela ruína. Infelizmente, Sunny não tinha ideia de quando se encontraria novamente. Ele pirraeou e olhou para Nephis. De qualquer forma, eu tenho um presente para você. Ele virou a cabeça e olhou para ele com um pouco de confusão. Um presente? Sunny sorriu. Calma aí, amigão. Ele nem vai testar pra ver qual fica mais bonito nele, mano. Ele tinha que usar as 2 que ele tem. E, mano, eu fico mais bonito nessa daqui, mano. Eu vou dar o outro pra ela. Não? Não faz sentido isso? Sim. Eu esqueci de te contar que recebi uma memória depois que acabamos com o Centurião. Adivinha que tipo é? Ele olhou para ela com uma expectativa. No entanto, a estrela da mudança não adivinhou. Na verdade, sua expressão sequer mostrava um indício de curiosidade. Depois de uma pausa constrangedora, Sunny teve que desviar o olhar. Desculpa, mano, essa interação dos dois é meio engraçada, né, mano? Ainda mais a Nephis. Tá, tipo, panada. É uma armadura, então me dê sua mão.
Contato físico era necessário para transferir uma memória, caso contrário, ele teria preferido evitá-lo o máximo possível. Já houve muito contato entre eles para sua compostura mental. Em retrospectiva, ser invadido pela chama curativa foi uma experiência estranhamente íntima, sem mencionar a memória do toque suave dela. Não que ele estivesse em condições de pensar em tais coisas naquela época. Olhando diretamente para ele, Nefis estendeu lentamente a mão. Sunny apressadamente a segurou na dele, desejando terminar com essa parte do processo o mais rápido possível. A pele dela era fria e macia. Tentando não se distrair, ele desejou que a armadura da Legião das Estrelas fosse expulsa de seu mar de alma. Uma das esferas de luz desapareceu da órbita do núcleo das sombras. Imediatamente, ele sentiu algo semelhante a uma faísca de eletricidade percorrendo seu corpo e entrando no da Estrela da Mudança. Ela piscou e retirou a mão. Então Nefis se levantou, caminhou alguns passos de distância da borda do penhasco e convocou a memória. Faíscas giratórias de luz apareceram ao redor dela. Um momento depois, elas cobriram seu corpo de porcelana e transformaram em um macacão preto e justo, feito de um material desconhecido e durável. Parecia bastante semelhante às algas emborrachadas que permeavam a área. Então, essas intricadas de armadura de placa branca imaculada se materializaram sobre o macacão preto. Primeiro, as grevas e os braçais, depois as omoplatas articuladas e as cerebraces. Que é isso? Então as coxas e os sabatons. Finalmente, um peitoral gravado com 7 estrelas brilhantes apareceu para proteger o tronco de Nefis, curto o suficiente para não atrapalhar sua mobilidade. Foi seguido por um capacete com uma pluma branca. Confesso que essa armadura combinou mais nela do que ia combinar nele, né? Essa armadura é muito dourada, tipo, muita coisa branca, pluma, não sei o que. Não combina muito com o estilo do Sunny de sombra, né? A gravação das 7 estrelas era idêntica àquela esculpida na couraça da estátua do Cavaleiro Gigante. A armadura parecia leve e elegante. Era simultaneamente funcional e lisonjeiro. Proporcionando altos níveis de proteção e acentuando as linhas graciosas do corpo da Estrela da Mudança. Um contraste marcante de preto e branco fazia uma visão impressionante. Nefis dispensou o capacete, deixando seu cabelo prateado se mover ao vento. Então, ela convocou sua espada e realizou algumas piruetas. Tentativas. Testando o peso e a flexibilidade da armadura, aparentemente satisfeita. Ela então deixou a espada desaparecer no ar. Sunny observou tudo isso em silêncio. Quando Nefis finalmente terminou, ele perguntou: "Então, como é?" Ela se virou para ele. Logo, um largo sorriso apareceu em seu rosto, radiante de alegria. Nefis hesitou e finalmente disse com um pouco de constrangimento: "Muito melhor." Sunny soltou um suspiro de alívio. Pelo menos agora, os 3 estavam devidamente vestidos. Isso era bom, muito bom. Não apenas porque a eficiência do combate da Estrela da Mudança aumentaria drasticamente devido à aquisição de uma armadura confiável, mas também porque agora ele não teria que se distrair toda vez que a visse. Porque era tenso pra ele ter que ficar olhando pra ela com aquelas roupas que ela tava vestido, né? Agora mais o último capítulo, família, e digo mais, tá? Hoje, 5, 6 horas por aí, eu vou decidir ainda, vai estar saindo eu lendo um manhwa. E pela votação, se vocês acompanharam, vocês sabem por qual eu vou começar, não é mesmo? Então vamos esperar para ver como vai ser aquela obra também, família. Tô muito, muito ansioso. Quando retornaram ao acampamento improvisado, a primeira coisa que Nefis fez foi se aproximar da Cássia. Ei, Cássia, viu? É disso que eu tava chamando. Cássia é um bom apelido, não? Adivinha? A garota cega se virou para ela e sorriu. Você finalmente recebeu uma memória do tipo armadura?
Simultaneamente, Nephis disse: eu encontrei algo decente para vestir. Então, ela ficou em silêncio e encarou a amiga sorridente. Cassia riu. O som dos seus passos mudou. A estrela da mudança piscou. Ah, entendi. Bem, é do Centurião Carapaça? Enquanto ela descrevia a armadura para Cassia e permitia que ela tocasse o misterioso metal branco do qual era feito, Sunny relaxava e descansava perto do fogo. Algum tempo depois, Nephis estava ocupada preparando o jantar. Sunny estava novamente deitado preguiçosamente nas pedras e olhando para o céu. O céu, como sempre, estava cinza e hostil. Com todos os três equipados com armaduras decentes, eles finalmente começaram a se parecer com um verdadeiro corte desperta. Na verdade, Sunny pensou que seu grupo chamava bastante atenção, mesmo para os padrões dos despertos. Em uma túnica clara e manto de onda do mar, a bela e delicada Cassia parecia uma princesa, ágil e equilibrada. Nephis parecia uma nobre cavaleira encarregada de protegê-la. Sunny, no entanto, se fosse generoso consigo mesmo, diria que parecia um jovem escudeiro. Nossa, mas porra, mano, escudeiro não é bom ser chamado assim, mano. Isso é triste. Mas na verdade, ele se parecia muito mais com um pajem. No máximo, se um estranho qualquer visse os três, provavelmente pensaria que o Sunny era um servo humilde, ou um rufião frágil, capturado pela guarda da nobre dama. Bem, isso só vai aumentar a surpresa deles quando eu apunhalar pelas costas. Olha o pensamento que o cara tem, mano. Espere, porque ele apunhava... Espere, porque ele apunhalava um estranho aleatório. Ah, e quem se importa? Tenho certeza de que haverá um motivo. Oxe, o que é isso? É uma interação dele, do pensamento dele com a narração? Naquele momento, Cassia se sentou ao lado de Sunny. Nossa, eu li todo estranho, né? Cassia se sentou ao seu lado. Sunny virou a cabeça, olhando para a garota cega, com um pouco de surpresa. Ela mordeu o lábio. Nephis me disse que você quase morreu ontem. Ah, então é isso. Ele deu de ombros. Então, com um suspiro silencioso, Sunny acrescentou: mas não se preocupe muito com isso. Não é a minha primeira experiência com a morte. Embora fosse, pelo que ele saiba, a mais próxima. A lembrança ainda lhe custava arrepios nas espinhas. Cassia ficou em silêncio por um tempo. Depois, ela disse baixinho: desculpe. Sunny ergueu as sobrancelhas. Desculpe? Pelo que está pedindo desculpas? A garota cega abaixou os olhos. Por ser tão inútil. Olha, que dó dela, mano. Ela não tem culpa disso, mano, de ela ser cega. Sunny franziu a testa e desviou o olhar. 1 ou 2 segundos depois, ele disse em seu tom descuidado habitual: você não é inútil. Cassia soltou uma risada suave. Não sou? Se eu quero andar, preciso ser amarrada a você ou a Nephis. Se eu quero comer, preciso esperar que um de vocês me alimente. Essa é a minha vida agora. Não consigo fazer nem mesmo as coisas mais simples sem a ajuda de vocês. Muito menos ser útil para qualquer um em troca. Lentamente, sua voz ficou carregada de emoção. Essa foi a primeira vez que Sunny viu sua máscara de determinação deslizar um pouco, revelando um rosto desesperado, irritado e assustado por baixo. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois ele disse: ei, já te contei sobre meu primeiro pesadelo? A garota cega balançou a cabeça. Sunny entreabriu os olhos. Meu primeiro pesadelo foi tão ruim quanto poderia ser. Para dizer a verdade, a situação estava praticamente sem esperança. Eu era um escravo destinado a morrer de frio ou maus tratos, acorrentado, sangrando, indefeso. Para piorar, meu aspecto se mostrou completamente inútil. Quer dizer, literalmente. Se eu me lembro corretamente, a frase escolhida pelo feitiço para descrevê-lo foi um miserável inútil, sem habilidades ou capacidade que valem a pena mencionar. Cassia virou a cabeça levemente.
visivelmente envolvida por suas palavras. Então, como você sobreviveu? As coisas melhoraram? Sunny sorriu. Deuses, não, na verdade, rapidamente pioraram. Muito, muito pior. Mas quem diria? Por um estranho acaso do destino, meu aspecto inútil acabou sendo a única coisa que poderia me guiar vivo daquela confusão. Nesse sentido, eu tive muita sorte. Ele se mexeu um pouco e olhou para a garota delicada, notando uma expressão pensativa em seu rosto. Mas aqui está uma coisa sobre a sorte. As pessoas geralmente falam sobre isso como se fosse algo que simplesmente acontece com você. Não é. A sorte é 50% circunstância e 50% sua própria habilidade de aproveitá-la. A sorte é algo que você que você tem que fazer acontecer. Eu lutei com tudo que tinha para sobreviver. Esta é uma das 2 razões pelas quais eu ainda estou vivo. Cara, isso daqui ele mandou bem na frase. Porque a pessoa pode ter sorte, mas não aproveitar ela, tá ligado? Você tem que saber aproveitar a sorte que você tem e também não pode desistir. Porque vai que você corre atrás de algo e dá sorte de conseguir algo benéfico, tá ligado? Então não deixa ficar abalado e parado, mano. Só vai. Dizendo isso, Sunny lembrou-se da montanha fria e escura e estremeceu. Depois, afastando as lembranças assustadoras, ele continuou. A segunda razão é o próprio feitiço. Eu não iria tão longe ao ponto de chamá-lo de razoável, mas é justo. A sua própria maneira pervertida. O feitiço tira com uma mão e dá com a outra. Foi assim com o meu primeiro pesadelo, e é o mesmo com você. A expressão de Cassia ficou mais séria. Sunny escolheu com muito cuidado as próximas palavras. Eventualmente ele disse: seu defeito é o mais debilitante que já vi ou ouvi falar. Você está certa. Sem a ajuda de alguém como Neff, teria sido uma sentença de morte certa. E pessoas como ela, bem, eu nem tenho certeza de que exista alguém mais assim. Mas a garota cega cerrou os dentes. Mas o que? Sunny olhou para ela com uma expressão séria. Mas isso também significa que o outro lado do defeito, seu poder, é igualmente extraordinário. Você só ainda não encontrou o jeito certo, o jeito de aproveitá-lo. Quando eu fizer, acredite em mim, você se lembrará dessa conversa e se sentirá muito envergonhada de quão ingênua e tola foi. A expressão de Cassia mudou para uma dúvida e confusão. Você realmente acha isso? Ela sussurrou. Havia um toque de desejo desesperado em sua voz. No entanto, a própria pergunta quase fez Sunny rir, por um motivo óbvio. Confie em mim. Sou a pessoa mais honesta do mundo. Do mundo. 2 mundos, na verdade. Porque ele não pode mentir, né? Então ele tá falando a real. E fora que ele tá certo, né, mano? Tipo, o feitiço não vai dar um defeito 10 e dar uma habilidade 1 pra pessoa. Tem que estar no mesmo nível. Defeito meio me, poder meio me, mas no caso do dela é os 2 10 ali. Eu me pergunto, o Kai, eu acho que é esse o nome do cara, né? Do cara com asa lá. Ele tem um defeito que não é tão ruim. Então a habilidade dele seria supostamente ruim, mas eu acho que é boa também, né? Se bem que eu não conheço a habilidade dele. Mas ele tem cara de ser forte. Sunny, na verdade, adoraria nada mais do que ser menos honesto. Mas infelizmente, ele era fisicamente incapaz de fazê-lo. Claro, ela não precisava saber disso. Cassia ficou em silêncio por muito tempo, perdida em pensamentos. Parecia que ela estava em meio a alguma luta interna. Sunny quase supôs que a conversa deles havia terminado. Mas então, ela de repente disse em uma voz baixa e rouca: eu tive mais visões do que contei a vocês. Mano, esse autor é um filho de uma mãe, mano. Eu não vou ler outro capítulo hoje, mas olha como ele acaba isso, mano. Não dá vontade de ler mais um, só pra saber as visões que ela teve? Que ela vai contar agora, né, já que ela começou. Mas isso, família, só vamos descobrir amanhã. Então, se vocês gostaram, se inscreve no canal aqui, dá like e bora ajudar esse canal a crescer também, fechou? Então, até a próxima.